Esta é uma história que começa com uma simples brincadeira e termina com uma tragédia que ninguém consegue explicar atualmente. Aden Kelly, um querido atleta de golfe do ensino médio, foi encontrado inconsciente durante a semana do baile de boas-vindas. E agora ele está morto e não está claro o motivo. Convidamos o investigador forense Joseph Scott Morgan para ajudar a entender o que está acontecendo. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. O que estou prestes a te contar é tão triste quanto estranho. Haddon Kelly, estudante de 17 anos e promessa do golfe, está morto. E vou te dizer, não está claro o motivo. Agora, vamos falar sobre o que sabemos com base nas reportagens e depois tentar descobrir o que não sabemos. Na última segunda-feira, o Daily Mail informou que Haddon pregava uma peça com amigos em Dodge County, Geórgia, jogando papel higiênico em um quintal quando um amigo o encontrou inconsciente às 9 da manhã. E Haddon é, na verdade, só para constar, sobrinho neto do legista do condado de Dodge, Joe Smith. Smith disse a WGXA que isso era parte das atividades de volta às aulas. Disse que não está claro o que aconteceu, mas que Haddon teria morrido no local. Agora o corpo dele foi enviado para autópsia. É estranho. É realmente estranho. Não temos muitos detalhes sobre o que ocorre aqui. Antes de falarmos do que poderia ter ocorrido, quero te contar um pouco mais sobre esse cara, beleza? Esse jovem era um golfista extremamente dedicado e trabalhava no Dodge County Golf Club. Ele fazia parte do time de golfe da Dodge County High School. O time e os treinadores publicaram no Facebook que ele era nosso melhor golfista e sempre terminava antes dos colegas. Ele sempre ficava até que cada membro da equipe terminasse. Ele podia ter ido embora, já que quase sempre vencia as competições. Não era sobre ele. Ele ficava para apoiar sua equipe. Ele queria que a equipe tivesse sucesso. E Smith reforçou a WGXA que jogava diariamente. Acredito que, se ele quisesse, teria se tornado profissional, pois era muito bom. A Dodge County High School publicou no Facebook que não há palavras para expressar a tristeza da família Dodge County High School pela perda de Junior Haddon Kelly. Por favor, ore pela família, amigos e pela família Dodge County High School, que partiu de nossa vista, mas nunca de nossos corações. E dá para sentir o quanto ele era especial e amado. Então, de novo, o que aconteceu? Quero chamar o investigador forense de mortes da Jacksonville State University e apresentador do podcast Body Bags, Joseph Scott Morgan. Joseph, é muito bom te ver. Sempre ótimo te ver. Muito obrigado. O que você acha? O que você acha disso? Sim, as circunstâncias são realmente estranhas, bizarras, na verdade. Porque você tem um garoto de 17 anos, que obviamente é um atleta, provavelmente em ótima condição física. Você olha para esse jovem, ele parece o retrato da saúde, ele é alto, magro, sabe, externamente. Você não vê nada que te faça pensar, sabe, que essa pessoa tem algum tipo de problema de saúde. Ele não é obeso mórbido, nem nada do tipo. Há até imagens, fotos dele balançando o taco de golfe. Sabe, ele tem um backswing bonito, um swing muito longo. Dá pra ver que ele é muito experiente. Provavelmente passa muito tempo no campo de treino. E eu já estive no condado de Dodge, Geórgia, em Eastman, Geórgia, naquela região. É quente. É quente, quente, quente durante o verão. Já passou o verão. Ele jogou golfe o tempo todo e participou de torneios. Minha principal dúvida, como investigador de morte, seria: quais sintomas ele apresentou? Você acha que vai sair às 9 da manhã para jogar papel higiênico nas casas, mas na minha época isso era feito à noite. Aparentemente, isso fazia parte das festividades de volta às aulas, segundo as autoridades. Algum amigo dele notou algo estranho? Ele estava com falta de ar? Ele reclamou de dor de cabeça, dores no peito, náusea em especial? Ele tinha vomitado antes de eles se encontrarem? Há tanta coisa que a gente não sabe neste momento. E claro, a autópsia, neste momento, que eu imagino que está sendo conduzida pelo escritório do médico legista do estado da Geórgia, vai ficar pendente, a menos que encontrem algum tipo de anomalia física muito evidente ou algum tipo de trauma, sobre o qual ainda não ouvimos nada. Precisamos aguardar a análise microscópica dos tecidos e os resultados da toxicologia. Quantas vezes nós já falamos sobre toxicologia ao longo dos anos, Jesse? E isso vai ser um ponto fundamental aqui.
Vamos falar sobre a autópsia. Como funciona? Como é o exame completo? O que significa pendente? E quando teremos os resultados? Bem, eu acho que provavelmente o que é chamado de dissecação grosseira, que é quando você tem os restos mortais na sua frente. Você faz um exame externo e um exame interno. E nós nos referimos a isso como examinar o corpo a olho nu, certo? E o que isso significa é: existe algum tipo de diagnóstico que o patologista forense pode fazer? Por exemplo, ao examinar o coração, eles analisam as válvulas, principalmente em jovens, para verificar possíveis malformações. Quero saber também se o músculo do coração está atrofiado, desgastado ou fraco. Existe espessamento da parede do coração? Isso muitas vezes é um sinal de hipertensão. E claro, eles vão procurar coisas padrão como doenças cardíacas. Sabe, você começa a pensar em um jovem de 17 anos com doença cardíaca. Nos meus sonhos mais loucos, tentei pensar nisso. Ele tem predisposição a alguma anomalia genética? E tudo vai girar em torno do coração. Acho que provavelmente também em torno do cérebro. Mas esse exame não estará completo até que eles possam coletar aquelas amostras de tecido que recuperarem na autópsia. Lembra como eu disse a olho nu? E o que eles vão fazer é fixar essas amostras, colocá-las em uma lâmina microscópica, e isso é um exame histológico. E o patologista vai realmente sentar o microscópio e olhar através da lente para os tecidos também. Você terá uma extensa coleta de tecidos por todo o corpo para tentar entender isso e tentar perceber se há algo que foi perdido no desenvolvimento. Porque ele tem 17 anos, Jesse. Sabe, quero dizer, não faz tanto tempo assim que a mãe dele o levava ao pediatra. Houve algum sinal desde o início? Eles deixaram algo passar? Uma das primeiras coisas que pensei, por ele ser alto e magro, foi: será que esse garoto tem síndrome de Marfan, comum em pessoas muito altas? Alguns acreditam que Abraham Lincoln teve Marfan, síndrome que pode causar anomalias cardíacas. E existem certas características físicas que você percebe, especialmente nos dedos. Existem anomalias cardíacas relacionadas a isso, mas não sei se é o caso. Mas tudo vai ser explorado aqui. Uma das minhas grandes dúvidas é sobre a linha do tempo. Ouvi coisas interessantes aqui. Li um relatório em que diziam que ele foi encontrado morto no local por um amigo. E o outro dizia que ele foi retirado do local, levado para o pronto-socorro e declarado morto lá. Também vi essas informações contraditórias. E eu quero entender essa linha do tempo porque, Jesse, isso é muito importante quando você está falando de algo em que não há um trauma óbvio. Você precisa entender o que acontecia com ele. E também, quando o encontraram, eu quero saber, ele só não estava respirando? O corpo dele mudou de cor? E o motivo de eu dizer isso é que existe uma coisa óbvia que você pode observar para ver se alguém está no que chamamos de insuficiência congestiva. Basicamente, vai da linha dos mamilos até o topo da cabeça. As pessoas realmente ficam com uma cor meio roxa escura. E isso é um indicativo de insuficiência congestiva. Você está com um problema no coração e nos pulmões. Você não está processando como deveria. Então, há muito aqui para explorar. Como investigador de óbitos, preciso te avisar que farei algumas perguntas específicas. Quero saber o que ele ingeriu naquela manhã, pois adolescentes de 17 anos não caem mortos sem motivo. Já ouvimos casos assim nas notícias. Sabe por que ouvimos falar deles? Pelo mesmo motivo que conversamos agora. É raro, chama atenção, é uma anomalia. Quero saber se ele tomou algum tipo de suplemento pela manhã. Quero saber se talvez ele esteja tomando alguma bebida energética que possa influenciar nisso. Nunca se sabe. 9 da manhã, correndo pelo bairro, jogando papel higiênico nas casas com seus amigos. Qualquer substância no organismo dele aparecerá nos exames toxicológicos. E eles também vão procurar, imagino, por alergias e toxinas também. Imagino se isso é tão fácil de determinar com base nos laudos toxicológicos ou em um exame preliminar. Sim, seria. Sabe, bem, primeiro de tudo, você tem que voltar no tempo em relação ao histórico desse jovem. Eu meio que, falei um pouco sobre isso. Ele foi acompanhado por um médico durante toda a vida. Do ponto de vista do desenvolvimento, havia alguma coisa? E também, acho importante
Tentar entender se, nas últimas semanas, algo mudou em relação ao apetite dele, à atividade dele. Esse garoto adora golfe. Então, se você tem, digamos que ele ficou letárgico ou meio apático, sabe? Ele reclama de estar cansado, por exemplo, ou de fadiga. Algum desses sintomas apareceu antes do que estamos vendo agora? Essa é uma pergunta importante a se fazer. A dieta dele mudou? Ainda há coisas incomuns, já que isso é uma investigação de morte. Eu vou querer saber se ele ingeriu alguma coisa. Alguém teve acesso a alguma coisa que ele estava bebendo ou comendo. Tudo isso está em consideração neste momento. Você tem que levar isso em conta. Até onde vai uma investigação de morte? Seu trabalho seria analisar ou realizar entrevistas com pessoas próximas a ele naquele dia, ou nos dias anteriores. Seria analisar as imagens de vigilância para Jim e até que ponto isso vai? Oh, meu Deus! Sim, vai ser. Vai ser intenso. Especialmente porque os dados vão ser densos, principalmente em um caso como esse. Porque, sabe, quando você e eu cobrimos casos que envolvem traumas muito específicos, Jesse, nós temos algumas respostas bem óbvias ali. Você está começando do zero aqui. Você não tem nada em relação a informações físicas detalhadas ou informações médicas sobre o estilo de vida e todas essas coisas. Você precisa montar um caso, mas não do ponto de vista policial. Falo da minha comunidade como autoridades médico-legais. Você disse que o tio-avô dele é legista. Bem, ele faz parte desse sistema, sabe? No que diz respeito a se envolver na investigação da morte. Você vai voltar. Vai procurar os médicos que o trataram. Se ele tem um médico de família que ele visita, tenho certeza de que, com toda criança que eu conheço que vai praticar um esporte, ok, é preciso fazer um exame médico. O que encontraram lá? Eles faziam isso todo ano. Em que consistia? Vou entrevistar todos os amigos dele, especialmente aqueles que estavam viajando de carro com ele ou que passaram um tempo com ele naquela manhã. Claro, você tem que voltar aos pais. Um retrato realmente importante é das últimas 24 horas, antes de ele ser encontrado inconsciente ou morto naquele quintal. Gostaria de saber o que acontecia com ele antes de tudo isso. Sabe? O que aconteceu em relação às interações com outras pessoas, queixas de doença, esse tipo de coisa. Tudo isso vai ter que ser analisado. E essa vai ser uma investigação muito detalhada. Quando o público, e mais importante ainda, quando a família dele vai ter respostas sobre o que aconteceu? Vai ser um processo lento com as conversas, a menos que eles possam falar com o Departamento de Investigação da Geórgia, que estaria cuidando desse caso, o Departamento de Investigação da Geórgia, porque o médico legista do estado faz parte dessa organização. Se eles conseguirem, por exemplo, adiantar a toxicologia para o início da fila, porque todo mundo vai ficar curioso sobre isso. Se eles não estiverem vendo nada a olho nu e estiverem apenas entrando nessa investigação querendo saber o que estava acontecendo em nível químico, se havia alguma toxina, havia alguma droga, você mencionou alergias, isso será importante. Reações alérgicas e similares. Eles vão ter que considerar cada parte desses dados. E nesse caso, em particular, não me surpreenderia, Jesse, se eles chamassem talvez um cardiologista para se envolver nisso, sabe? Como um consultor para dar uma olhada no coração. Além disso, talvez um neuropatologista, se eles suspeitarem que havia algo acontecendo com o cérebro, eles vão trazer essa consulta, porque querem garantir que tudo seja verificado, já que só tem uma chance para isso. Você só tem uma chance de fazer certo da primeira vez. E é isso. Então, eles vão cobrir muita coisa com isso. Antes de encerrar um pouco dos bastidores, ajudei a escrever muitos episódios do Sidebar. Eu escrevi o de hoje, e enquanto eu escrevia, mal conseguia encontrar informações sobre isso. Havia alguns artigos que repetiam muito as mesmas informações bem básicas. Isso é estranho para você? A gente não tem muita informação, agora nenhuma indicação sobre o que aconteceu. É como se fosse um atleta querido, ele estava fazendo uma pegadinha. Ele está morto, é tudo que sabemos. Não há explicação além disso. Isso te parece estranho? Não necessariamente, mas acho que isso precisa chamar a atenção da mídia em particular. A cidade grande mais próxima desse local é basicamente Macon. Você vai para Macon, Geórgia.
onde há muitos veículos de notícias, incluindo o conhecido jornal Macon Telegraph. Eu ficaria de olho nesses canais de notícias para ver se isso provoca algum tipo de reação da mídia local, porque eles podem realmente fazer uma investigação aprofundada. Acho isso muito importante, porque temos um estudante do ensino médio de 17 anos, Jesse, que morreu. Acho que essa informação é valiosa para entender e informar o público sobre o que ocorre aqui, porque se eu fosse pai e tivéssemos um jovem saudável e forte que faleceu, eu quero saber, há algo com que eu deva me preocupar em relação à segurança do meu filho, só tentando entender os comportamentos que estavam acontecendo? Todos estão ligados a isso. Agora está meio silencioso aqui. Eu acho que os repórteres que ocupam aquele espaço lá no centro da Geórgia deveriam realmente pegar o telefone e ir para a rua, sair e fazer perguntas, conversar com os colegas de escola dele, sabe? Conversar com os professores, conversar com os treinadores e realmente fazer perguntas diretas ao Departamento de Investigação da Geórgia, assim como ao tio dele, ao escritório do legista no condado de Dodge, Geórgia. Espero que quem investigar isso seja tão cuidadoso, informado e experiente quanto você, Joseph, pois você é realmente um achado. Obrigado por vir e explicar o que deveríamos. Pode apostar, Jesse. Sim, claro, um caso realmente triste. Veja Joseph em Body Bags. Obrigado, meu amigo. Pode apostar. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.